Antes de começarmos, me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. É do norte, do sul, de alguma cidade do interior ou até mesmo de outro país? É incrível saber até onde essa conversa entre mulheres pode chegar. E saber que você está aqui, buscando informação e cuidado com sua saúde, já é um passo enorme. Agora me diz, você já sentiu que alguma coisa mudou no seu corpo, mas não soube exatamente o que era? Não era dor, não era doença, era diferente, quase imperceptível, como se o seu corpo estivesse tentando te contar algo, mas você não entendia a mensagem? Pois é, muitas mulheres passam por isso após os 45 anos e ignoram, porque são mudanças silenciosas. Elas não gritam, não causam alarde, elas simplesmente aparecem. E podem ser sinais importantes de que seu corpo está entrando numa nova fase. Uma fase que, se bem cuidada, pode ser leve, saudável e cheia de energia. Mas, se for ignorada, pode se tornar um peso. E o mais impressionante, ninguém fala sobre isso. Nem médicos, nem especialistas na TV, muito menos nas redes sociais. Mas aqui, a gente fala, com clareza, com carinho e com a verdade. Porque você merece saber o que está acontecendo com o seu corpo. Então, pega um café, senta com calma e vem comigo. 1. A pele muda sem aviso. Não é só rugas, é sensibilidade e perda de brilho. Muitas mulheres acreditam que o principal sinal do envelhecimento da pele é o surgimento de rugas, mas o corpo é muito mais sutil do que isso. Uma das primeiras mudanças silenciosas é a alteração da textura da pele, especialmente no rosto, pescoço e mãos. Ela começa a ficar mais fina, sensível ao toque e até mesmo levemente irritada com produtos que antes eram normais. Você passa seu hidratante de sempre e, de repente, ele arde, ou você sente uma coceira leve que vem do nada. Isso acontece porque, com a queda nos níveis de estrogênio, a produção de colágeno diminui drasticamente e a barreira protetora da pele enfraquece. O brilho natural some. E muitas vezes essa mudança passa despercebida, até o dia em que você se olha no espelho e sente que algo não está igual. Mas o alerta maior é: isso é só a superfície. Porque se a pele está dando sinais, o interior do corpo também está passando por mudanças importantes. E é sobre isso que a gente precisa falar. 2. O sono se torna fragmentado, e isso bagunça todo o sistema hormonal. Você dorme, mas não acorda descansada. Isso te soa familiar? Porque esse é um dos sinais mais silenciosos e ao mesmo tempo mais impactantes da fase que começa por volta dos 45 anos, a alteração no ciclo do sono. É comum que o sono fique mais leve, com despertares noturnos frequentes, calorões inesperados, suor e aquela sensação de que você dormiu, mas não descansou. O que muitas mulheres não sabem é que isso não é apenas cansaço, é o corpo gritando por equilíbrio hormonal. A melatonina diminui, a progesterona cai, o estrogênio despenca. E o resultado disso não é apenas sono ruim, é memória afetada, humor instável, imunidade baixa e até ganho de peso. Uma mudança silenciosa que começa à noite e se espalha por todo o dia seguinte. 3. O intestino começa a reclamar e você acha que é só alimentação. Você come algo leve e se sente estufada. Ou então, passa dias sem conseguir ir ao banheiro mesmo comendo fibras. Às vezes o intestino solta demais, outras prende sem explicação. Muitas mulheres culpam a alimentação, mas poucas percebem que essa mudança pode estar diretamente ligada ao envelhecimento hormonal. O intestino é profundamente influenciado pelo estrogênio e pela progesterona. Quando esses hormônios caem, a flora intestinal muda, a motilidade intestinal desacelera e o corpo responde com desconforto, gases e alterações no ritmo. O intestino é o segundo cérebro do nosso corpo e o primeiro a reagir quando algo está fora de equilíbrio. E ele não faz alarde, só muda o jeito de funcionar, silenciosamente. 4. A força muscular diminui mesmo que você continue ativa. Você sobe uma escada e sente as pernas cansarem rápido. Vai pegar algo no armário e percebe uma leve dor no ombro. Tarefas simples começam a parecer mais pesadas.
E a resposta da maioria das mulheres é a idade. Mas não, é falta de informação. A partir dos 45 anos, o corpo da mulher começa a perder massa muscular de forma acelerada, um processo chamado sarcopenia. E o pior, mesmo que você faça atividades físicas, se não estiver suplementando proteína corretamente ou se não tiver com os hormônios equilibrados, o músculo vai embora, silenciosamente. A consequência? Dores, cansaço, perda de mobilidade e, em casos mais graves, risco de quedas e fraturas. Algo que começa de forma imperceptível e pode mudar sua qualidade de vida completamente. 5. A memória começa a falhar e você se assusta em silêncio. Quantas vezes você já esqueceu onde deixou a chave ou entrou num cômodo da casa e esqueceu o que ia fazer? Acontece com todo mundo, claro, mas quando isso começa a ser frequente, você sente aquele medo escondido. Será que eu estou começando a ficar doente? Será que isso é sinal de algo pior? Na maioria das vezes não é, mas também não é normal. A queda de estrogênio impacta diretamente o funcionamento do cérebro, especialmente na região do hipocampo, responsável pela memória de curto prazo. E isso não é discutido, não é falado nos consultórios, não aparece nos exames, mas está acontecendo. E mais uma vez, silenciosamente. 6. A libido diminui e você finge que não está acontecendo. Esse é talvez o sinal mais silenciado por todas nós, por vergonha, por medo ou simplesmente por achar que é assim mesmo com o tempo. Mas não é. O desejo não desaparece do nada. Ele é afetado diretamente pelos hormônios, pelo cansaço crônico, pela autoestima, pelo sono ruim e até pela imagem corporal. De aos poucos, o corpo vai desligando, mas o coração continua sentindo falta. E é aí que mora o conflito. Você quer sentir, mas o corpo não responde, e ninguém te explicou por quê. 7. A autoestima sofre calada, mesmo quando ninguém percebe. Você continua sendo a mesma mulher forte, inteligente, carinhosa, mas algo dentro de você muda. Você começa a se olhar diferente. A roupa já não cai tão bem, o cabelo perdeu um pouco do brilho, as rugas te pegam de surpresa no espelho e de repente você começa a se comparar com a mulher que era antes. Mas a verdade é que você continua sendo maravilhosa. Só está passando por uma fase de transição que o mundo não te preparou para enfrentar, que a medicina ignora, que a mídia disfarça com cremes e promessas vazias. Mas aqui a gente fala. Porque você precisa saber, essas mudanças são reais, mas você pode enfrentá-las com informação, cuidado e amor próprio. Se essas mudanças estão acontecendo com você, não se sinta sozinha. Você não está perdendo nada, está se transformando. E entender isso é o primeiro passo para viver essa nova fase com leveza e plenitude. Você lembra do que falamos na parte anterior? Essas mudanças silenciosas que começam a acontecer por volta dos 45 anos não são um sinal de que você está envelhecendo no sentido negativo que a sociedade impõe. Muito pelo contrário, elas são um aviso do corpo, uma chance de cuidar melhor de si mesma, de colocar o foco na sua saúde de dentro para fora. E agora que você já identificou os sinais, é hora de entender o que realmente pode ser feito, sem promessas milagrosas, sem fórmulas mágicas. Vamos caminhar juntas por essa fase? Então, respira fundo e continua aqui comigo. 1. A primeira mudança começa com um simples exame de sangue, mas ele precisa ser o certo. Muitas mulheres chegam aos consultórios dizendo: "Me sinto estranha, cansada, sem vontade e esquecida, mas meus exames estão todos normais." E sabe por quê? Porque a maioria dos exames básicos não mostra o que está realmente acontecendo. Poucos médicos pedem dosagens hormonais completas, menos ainda avaliam os níveis de vitamina D, magnésio, ferritina, progesterona, DHEA, testosterona livre, todos esses marcadores que influenciam diretamente nas mudanças que você sente, mas que ninguém vê. Então, o primeiro passo para recuperar o equilíbrio é exigir o que é seu por direito. Um olhar mais atento, mais profundo e mais humano para a sua saúde. Se o profissional não te escuta, procure outro. Você merece ser ouvida. O segundo passo é resgatar o que talvez tenha sido esquecido. O autocuidado com carinho. Quantas vezes você já se colocou por último?
Colocou os filhos, o marido, o trabalho, os problemas e só então pensou em você. Talvez agora seja a hora de inverter essa ordem, porque seu corpo está pedindo esse cuidado. O autocuidado não é vaidade, é sobrevivência emocional. Pode começar com um banho demorado, com um chá à noite antes de dormir, com 5 minutos em silêncio, só para você. Com uma caminhada, ouvindo uma música que te faz bem. Quando o corpo sente que você voltou a escutá-lo, ele começa a responder. 3. A alimentação vira remédio e também escudo contra as mudanças silenciosas. Você não precisa seguir uma dieta rígida, nem cortar tudo de uma vez, mas precisa saber que a forma como você come pode acelerar ou desacelerar essas mudanças. Por exemplo, aumentar o consumo de proteínas de boa qualidade ajuda a preservar a massa muscular e diminuir a fadiga. Incluir alimentos ricos em magnésio e vitamina B6 alivia a tensão, melhora o sono e até reduz os fogachos. Reduzir o açúcar e os ultraprocessados ajuda a regular o intestino e estabilizar o humor. A alimentação aos 45 não é sobre estética, é sobre vitalidade. 4. Exercício físico deixa de ser obrigação e se torna ferramenta de resgate pessoal. Você não precisa correr 10 quilômetros nem virar atleta, mas precisa se movimentar. Porque a atividade física melhora o sono, reduz sintomas da menopausa, aumenta a produção de serotonina e te devolve a força. Caminhadas diárias, dançar, subir escadas, fazer musculação leve, tudo isso ajuda seu corpo a entender que ainda vale a pena produzir energia, construir músculos, manter os ossos fortes. É o seu corpo respondendo ao estímulo que você dá. E mais do que isso, é sua mente voltando a sentir prazer na própria presença. 5. A saúde íntima precisa ser falada e cuidada com verdade. Secura vaginal, dor na relação, perda da libido, tudo isso é mais comum do que se imagina. Mas quase nenhuma mulher fala sobre. Finge que não sente ou acredita que é anormal com a idade. E sabe o que acontece? Milhares de mulheres deixam de viver a sua sexualidade, seu prazer, sua conexão com o parceiro ou consigo mesmas por pura falta de orientação. Mas isso tem solução. Existe tratamento, existe reposição, existe cuidado. Você tem o direito de continuar sentindo prazer, de continuar sendo tocada com carinho, de não sentir dor. E isso não é luxo nem capricho, é saúde, é respeito. É parte de quem você é. E chega, a mente também precisa de colo, não só de força. Aos 45, muitas mulheres começam a carregar culpas que não são delas. Sentem que estão menos produtivas, menos desejadas, menos importantes. E isso vem da pressão social, da falta de representatividade, da ausência de informação. Mas você precisa saber que não tem nada de errado com você. O que está errado é o silêncio que colocaram em volta da sua fase atual. Um silêncio que esconde o quanto essa fase pode ser rica, bonita e poderosa. Buscar terapia, fazer grupos de apoio, conversar com amigas que passam pelo mesmo, tudo isso pode transformar a maneira como você enxerga essa fase e fazer você se sentir de novo viva. E, por fim, o mais importante, a sua história ainda está sendo escrita. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, por perdas, por desilusões, por dias em que parecia que o corpo e a mente estavam em guerra, mas isso não define você, isso não é o fim. Essas mudanças silenciosas só são a preparação para um novo capítulo, um capítulo em que você pode se olhar com mais amor, se tratar com mais gentileza e se permitir viver do seu jeito. Você não precisa se encaixar em padrões, nem parecer mais jovem, nem esconder suas marcas. Você só precisa ser você, com verdade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, me conta nos comentários. Qual dessas mudanças silenciosas você sentiu primeiro? O que ninguém te contou sobre essa fase da vida? Vamos transformar esse espaço em um ponto de apoio entre mulheres que se entendem, se escutam e se acolhem.
E se puder, compartilhe esse vídeo com outra mulher de 40, 50, 60 anos que merece ouvir isso. Às vezes, uma simples informação pode salvar a autoestima de alguém. A gente continua juntas nessa caminhada.